Olá, sejam todos muito bem-vindos à live semanal da BPSL, toda quarta-feira, exceto semana que vem, que vai ser na terça, às 19 horas, um encontro marcado em nome de Ismael Silva, presidente da BPSL, que me chamou. Eu sou Roberta Prescott, eu sou jornalista do site Adestramento Brasil e a BPSL me chamou para conduzir esses bate-papos. Convidada de hoje é Roberta Paz, do Ara Sucande Cavalos do Brasil e Sucande Estados Unidos. Eu vou chamá-la. Para quem nos acompanha aqui já sabe que a gente... Vocês podem mandar perguntas na caixinha. Chamá-la aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, as perguntas, comentários podem ser feitos aqui no comentário mesmo ou pela caixinha. Roberta, muito prazer, Xará. Bem-vinda Oi, à live. Xará, boa noite, tudo bem? Tudo, boa noite. Muito Boa noite. obrigada por reservar um tempinho aqui para o bate-papo semanal Por Dentro da Criação da ABPSL. Obrigada pelo convite, obrigada aí para a associação, para o presidente Ismael pelo convite também. É bom participar. Legal, é bom ter mulheres aqui. Só teve a doutora Kelly, não, teve também da Associação do México e você. Somos poucas, mas... Ainda somos poucas, é verdade. Roberto, eu tento começar essa live, eu sempre peço para os criadores se apresentarem, contar um pouquinho da relação com o Lusitano, onde começou, quando, para dar um panorama, para colocar todo mundo na mesma página, não presumindo, assumindo que todos que nos acompanham conheçam todo mundo. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você a respeito desse seu passado com o Lusitano e o que você tem feito. Com certeza. Foi assim, a gente estava procurando uma atividade familiar para fazer aos finais de semana. E uma das opções que surgiram foi montar a cavalo. E aí nós saímos aqui perto na minha cidade mesmo, procurando algum lugar para a gente aprender a montar cavalo. E eu acabei chegando num Aras, uma coisa muito simples, mas que era muito ligada ao lusitano. E aí a nossa paixão começou a se desenvolver. Nós começamos aí uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, e começamos a gostar muito, muito da raça. E foi assim que a gente acabou entrando nesse meio. E para quem não sabe, o agente é que a Roberta Paz é mãe da Giovana Paz, que competiu na Olimpíada do Rio de Janeiro e também nos Jogos Equestres Mundiais de Trial. Como que foi essa trajetória e como que é, né, também ser mãe de uma atleta olímpica e ter um Aras, né, que deu todo o suporte? Olha, Roberta, assim, a minha vida, se você me dissesse isso há 30 anos atrás, que eu ia ter a ver com alguma coisa com cavalo, eu ia falar, nossa, você está totalmente maluca, é impossível, assim, eu venho de uma vida, assim, corporativa, dentro do mundo corporativo. Mas, assim, foi uma paixão tão grande e a Giovana, que era pequena, nessa época tinha 5 anos, também se apaixonou tanto e foi uma coisa que foi nos unindo cada vez mais. Acabou que em 2005 eu fundei, né, o Ara Sucande, que é onde a gente está hoje, a gente comprou essa propriedade. E a partir daí eu comecei assim a brincar, na verdade. Eu não tinha assim muito foco na criação, eu criava assim um potrinho, 2 potrinhos por ano no máximo, era só uma brincadeira mesmo. Mas eu acabei assim me envolvendo muito na parte da revenda dos cavalos, porque quando eu comecei a frequentar o mundo do lusitano, eu via assim que tinha muitos estrangeiros assim interessados, que tinha assim uma procura no mercado nacional e acabava se perdendo, porque assim as pessoas não tinham essa experiência de mercado internacional, não sabiam se comunicar com os compradores. E eu acabei, como eu já tinha experiência de mercado internacional em outros ramos, eu falo 4 idiomas, assim, então foi muito fácil para mim fazer essa intermediação, né? E acabou que deu certo, e assim, foi de um hobby, foi crescendo até que virou um negócio, que eu cheguei a falar, olha, agora eu vou sair do mundo corporativo e vou só cuidar do Aras. E ao Quando mesmo foi tempo, essa guinada? isso foi em 2005.
Ah, em 2005, Em já tem um tempo, 2005. então, aí, né? Já faz aí 16 anos, né? E nisso a Giovana foi se apaixonando cada vez mais e se envolvendo cada vez mais. Aí nós conhecemos o adestramento, que foi assim uma paixão também. E aí começou assim uma busca muito grande nossa por conhecimento, sabe? Para entender o que era isso, o que é equitação, o que é o adestramento. Aí nós acabamos chegando no Orlando Facada, que até hoje é um ícone, né, no adestramento brasileiro. Começamos por ele, assim, nós ficamos mais de 6 anos treinando com ele, assim, quase que diariamente. Eu cheguei a mudar para o Guarujá para poder treinar com ele diariamente. E assim, aprendemos muito. E aí saí viajando pelo mundo, fui para a Dinamarca, fui para a Alemanha, fui para a Holanda, e assim, buscando conhecimento. E em 2005, né, quando você dá essa guinada, como que estava a criação? Você ainda e até hoje, né, você faz esse trabalho muito de revenda para os Estados Unidos, mas já tem a criação sucande também, né? Ah, como que você começou a criar? Você foi buscar conhecimento nos outros lugares? Fez um benchmark aí falando do mundo corporativo? Assim, exatamente. Assim, o início meu não foi mesmo voltado à criação, foi mais voltado mesmo à revenda. Mas você acaba se apaixonando pela raça, aí você tem uma égua que você ama, aí você vê um potrinho maravilhoso que nasceu esse ano, e você acaba se empolgando, né? E aí você começa a comparar, como a gente é ligado ao esporte, né? Você começa a ver, assim, fazer pesquisas em qual garanhão, por que esse garanhão tem tantos filhos desse garanhão que estão aparecendo no esporte. Você começa a estudar essas linhagens todas, e aí você tem vontade de experimentar isso em casa, né? E hoje são quantos animais que você tem? Quantos para nascer? Dá um panorama. Então, hoje eu tenho aqui 35 animais, eu tenho 5 éguas na reprodução. Assim, eu não crio assim muita quantidade, né? E agora, assim, eu tive em 2000 depois da pandemia, agora em 2020, eu tive assim uma mudança também, uma outra reviravolta na minha vida pessoal, que eu tive assim que rever também um pouco do meu business plan aqui no Sucande. E como que está hoje? O que que você revisitou? Então, em 2019, eu acabei comprando uma propriedade nos Estados Unidos, né? E o meu projeto era mudar de vez para os Estados Unidos, levar a criação para lá e transferir tudo para lá. Cheguei aí para os Estados Unidos no final do ano, já estava assim, morando nos Estados Unidos. Eu esperei todo esse tempo para tomar essa decisão, porque eu queria que a Giovana se formasse na faculdade antes. Eu não queria tirar ela, eu queria que ela se formasse e tivesse um diploma. Assim que ela estava com o diploma de veterinária na mão, eu falei, bom, agora é o momento, a gente pode se aventurar aí pelo mundo. Comprei a propriedade, cheguei aí para lá. Quando foi começo de 2020, começou essa pandemia maluca. Com a pandemia, eu estava nos Estados Unidos, eu e a Giovana ainda estava aqui, eu fiquei com medo de ficar presa nos Estados Unidos e não poder mais viajar. Voltar. Voltei para o Brasil, né, deixei o Aras lá funcionando, tem uma equipe muito boa que Tem toca o cavalos Aras. lá que eles são de vocês ou quem que tá lá de animal? Hoje eu tenho 5 animais lá à venda. E agora assim, eu também ofereço hospedagem, então eu tenho cavalos assim que estabulam lá no Aras, assim, é uma propriedade que está funcionando, que funciona normalmente. E quando eu voltei para o Brasil em março de 2020, e aí fechou tudo. Foi aquela pandemia, aquele caos, fechou. E depois disso eu não consegui mais voltar para os Estados Unidos. Então, assim, eu estou tocando aquilo assim remotamente. A minha viagem foi sendo adiada, eu não conseguia ir. E até que chegou agora no começo de 2021, eu tive uma proposta para voltar para o mundo corporativo e assumir um grupo de empresas que faz parte da minha família. E era assim uma proposta irrecusável, tanto financeiramente quanto na questão familiar, na questão ética, e eu acabei voltando. Então, assim, hoje eu deixei de ser assim, ter como minha ocupação principal os cavalos, e eu sou CEO de um grupo que tem aí 1.600 empregados, entendeu? Então eu tive que revisitar a história dos cavalos.
E como colocar tudo isso na balança e tocar isso no dia a dia, né? Porque pelo que você está falando, o Aras dos Estados Unidos, ele continua, imagino que você deve ter um gerente, alguém que tá. O Aras do Brasil também, a Giovana está na Europa e você tocando uma empresa aqui no Brasil que não é uma tarefa, está longe de ser fácil. Não, Como assim, equilibrar tudo isso? olha, não vou te falar que não é simples. Assim, eu tenho meus dias não são assim, de menos de 14 horas todos os dias, né? É, o Aras lá nos Estados Unidos, por enquanto a gente pretende manter, porque é um Aras assim que está se pagando. Eu tenho uma equipe muito boa, tenho uma barn manager lá que é assim sensacional, assim, uma coisa assim impensável, que é uma mocinha que se você olhar para ela, fala assim, nossa, essa magrinha, a mulher faz tudo, assim, desde as compras, desde tudo, ela prega madeira, conserta cocheira, assim, é um trator de trabalhador. Então, assim, o Aras continua. Aqui no Aras, no Brasil, eu moro no Aras, então, assim, é ok para mim tocar, né? Assim, eu não tenho tanto contato, eu não vejo assim os cavalos todos os dias, mas nos finais de semana eu estou aqui, acompanho o treinamento. E a Giovana, sim, a Giovana está na Europa. Ela, a princípio, o plano era ela ir para passar uma temporada e depois ir para os Estados Unidos. Mas ela está assim super feliz lá, se adaptou muito bem, está apaixonada e não quer ir embora mais. Então, eu acho Quem que não essa quer? Eu morei na não, Espanha, eu também queria voltar. não, essa daí eu perdi. Ela vai ficar na Espanha, se eu quiser vê-la, eu vou ter que ir lá. Roberta, quando foi divulgado a live com você, chegaram algumas perguntas, uma inclusive do Adriano Soares, sobre a comercialização de cavalos no Brasil versus Estados Unidos, por essa sua experiência em comercializar cavalos para fora, né? Entender o mercado norte-americano, entender o mercado brasileiro e fazer vou usar uma palavra da moda agora, e fazer esse match, né? Então a Uhum. pergunta do Adriano é a seguinte: sobre a criação de lusitanos, qual é a diferença entre o cavalo comercial para os Estados Unidos e os cavalos de alto nível? Olha, o bom cavalo, Roberta, vende sempre. Não importa se você vende para um amador, se você vende para um profissional. Esse cavalo, ele tem um lugar dele assegurado. Aí é uma questão de budget, de dinheiro. Assim, quem chegar primeiro e pagar mais vai levar o cavalo. Esse é o cavalo bom. O O que, cavalo que você chama de cavalo bom? é um cavalo que tem a condição de competir internacionalmente. Esse é o cavalo bom. É um cavalo que, se a gente fosse falar, é que a gente acaba focando no Grande Prêmio, mas assim abaixo do Grande Prêmio tem muitas outras provas, né? Começa na prova de cavalos novos de 4 anos, tem a prova nova de 5 anos, tem a prova de média 1, de média 2. Todos esses cavalos têm um mercado, né? E esse cavalo que se apresenta em qualquer uma dessas categorias acima da média é o bom cavalo. Tá? Agora, se ele vai chegar no Grande Prêmio, se ele não vai chegar no Grande Prêmio, aí tem muitos fatores, a saúde, a sorte, com quem, se o treinador que ele caiu foi bom, não bom. Assim, aí são questões variadas. Mas, assim, o cavalo bom, no nível que ele está, de idade, esse, é o que consegue chegar acima da média. Esse cavalo tem sempre mercado. Agora, os Estados Unidos têm um mercado gigantesco de senhoras amadoras, que não têm a ambição de competir internacionalmente, não têm a ambição de fazer um campeonato nacional, nada disso. Elas querem ter um cavalo bonito, manso, para elas se divertirem. E é aí que entra muito bem esse cavalo médio, né? Porque os lusitanos têm um temperamento sensacional, excepcional, e que assim foi assim um match perfeito. Assim, é o cavalo que não é esse potencial todo, mas é muito manso, é bonito, sabe fazer os exercícios. Quer dizer, e tem essas senhoras que estão lá, têm dinheiro, têm tempo, e estão buscando esse cavalo. Entendi. E uma coisa que você falou interessante, e até eu já acompanhei isso que você falou em outras ocasiões, que é esse cavalo bom e esse mercado que tem cavalo para todo mundo, né? E aí o cavalo pode ter um raio-x que não é perfeito, mas se alguém está buscando e alguém disposto, e pode ser até um mercado que acaba, entre aspas, sendo menosprezado ou deixado de lado por alguns.
e que é um mercado em potencial, né? Como que você vê, né, esse mercado de amadores, inclusive no Brasil, que é um pouco ligado do que você falou do cavalo bom, né? E fazer esse casamento. Olha, a parte da radiografia é mais difícil de contornar do que da qualidade do cavalo efetivamente. Tá. Porque um cavalo que não tenha tanta qualidade, mas esteja bem ensinado, saiba fazer os exercícios, e se tiver uma radiografia ok, não precisa ser perfeita, mas que esteja uma radiografia boa, ele é vendável. Às vezes muito mais fácil do que o cavalo sensacional. Porque muitas vezes o cavalo sensacional não é tão montável, né? Tão dócil, tão manso quanto o cavalo médio. E até tem uma pergunta, o Adriano tinha feito duas, né? Ainda o cavalo com potencial para alto nível, mas que tem algum problema, ou ou de raio-x, ou de pírio, eles não teriam uma maior valorização dentro do mercado nacional? E o que fazer para ter esta valorização? Aí eu acho que o próprio proprietário do cavalo tem que investir. Não tem muita solução, porque se o cavalo não tem uma radiografia boa, dificilmente você vai conseguir vender. Ou se o cavalo tem piro, por exemplo, você tem que se concentrar no mercado nacional. Infelizmente, o mercado nacional paga muito pouco. É uma ironia, mas assim, o mercado nacional importa cavalos caríssimos, mas quando ele vai comprar no mercado nacional, ele quer pagar pouco. Então, esse cavalo fica assim, realmente sem colocação no mercado. Então, assim, a única solução que eu vejo é o próprio dono do cavalo investir na carreira, no treinamento do cavalo, e aí, com os resultados esportivos que ele vai demonstrando, ele vai superando essa questão da radiografia e vai despertando o interesse de um possível comprador. Porque pela sua experiência, que tipo de raio-x que não é. Não existe, quer dizer, eu acho, e aí você me corrige se eu estiver errado, raio-x perfeito nem se a gente fizer, né? No humano. Então você sempre vai achar alguma coisa, né? Mas existem coisas que deixam a venda impraticável, e outras, como você falou, que você contorna com esses resultados. Então, o caminho seria entender isso e até o objetivo do comprador? Olha, eu acho que isso assim ainda é um mito que existe no mercado, não no Brasil, mas no mundo, né? Uma vez o Paulo Caetano falou para mim assim, o que adianta você ter um cavalo de radiografia perfeita que você não consegue montar? E é exatamente isso. E muitos compradores deixam de ter o cavalo perfeito por causa disso. Então, assim, teria que haver assim, uma maior clareza entre veterinários, entre compradores, do que realmente é significativo. Se você fizer um estudo, tem cavalos em Olimpíada que têm lesões seríssimas, que se fossem ser radiografados, não venderia para ninguém, nem para o carroceiro da esquina. E o cavalo está desempenhando. Quer dizer, então, assim, falta um pouco disso, assim, desse bom senso, tanto do comprador quanto dos veterinários, né, de avaliar esse risco. Uma pessoa que vai comprar um cavalo para competir em série elementar, preliminar, tem a mesma necessidade de ter uma radiografia tão boa quanto um cavalo que vai competir em grande prêmio? Sabe, falta-se um pouco disso, dessa compreensão do que significa a radiografia. E do seu objetivo, né? Porque se você também tem outras ambições com o cavalo, algumas coisas podem ser contornáveis, imagino. Exatamente, exatamente. Tem uma pessoa aqui perguntando qual é a média do valor do cavalo lusitano no Brasil? Aí depende do nível, né? Então, eu tenho muito pouca experiência de cavalos no Brasil. Se eu te disser que nesses 15 anos eu vendi 5 cavalos no Brasil, é muito. Assim, eu vendi muito poucos cavalos no Brasil, tá? Então, não sei te dizer bem isso. Eu acho assim que depende muito da ocasião, de por que a pessoa está vendendo, que tipo de cavalo se é um potrinho, se é uma égua, se é um cavalo já bem ensinado. Mas assim, eu não sei dizer muito bem, não é bem a minha praia. Tá bom. Agora vamos voltar então para o mercado internacional, que é mais a sua praia. Você falou que tem muitas senhoras. O que esse mercado internacional que me parece. Vou até reformular a pergunta. Esse mercado internacional, ele está se expandindo além das senhoras? E o que essas pessoas buscam? Ou não? Ou a gente ainda tem esse nicho buscando os cavalos lusitanos?
Olha, eu acho que o grande boom do cavalo lusitano foram as senhoras. Sim, por quê? Por causa do temperamento. Agora, hoje em dia, a gente já vê diversos cavalos lusitanos aparecendo em palcos internacionais, aparecendo em provas locais, né, nos Estados Unidos, com resultados significativos. E isso tem atraído um público cada vez maior de profissionais interessados no cavalo lusitano. Ainda eu vou te dizer que é um interesse assim meio, olha, tô curiosa, tô querendo entender um pouquinho mais disso, assim, não é uma coisa assim, ó, vou comprar, é isso que eu quero. Ainda não estamos nesse nível, mas já tem muito profissional interessado no cavalo lusitano, sim. Porque, assim, afinal de contas, a proporcionalidade de cavalos nascidos, criados e que estão chegando em palcos internacionais, se você compara o lusitano com os outros cavalos, é bastante significativa, né? Fora, assim, o prazer de montar o lusitano. Isso, assim, é imbatível. Você pode ter lá o melhor cavalo do mundo, sei lá, um Cosmo, que era sensacional, mas o cavalo, quando queria, punha o cavaleiro no chão e na premiação da Olimpíada quase matou o groom. Quer dizer, você tem que lidar com esses percalços, assim, e isso é muito raro no lusitano, né? E esse mercado que está se expandindo, como que você enxerga o lusitano além fronteiras dos países que ele já está mais consolidado, como o Brasil, Portugal, nos próximos anos? E aí eu acho que daria para a gente pensar o quê? Daqui a uns 5, 10 anos? Roberto, eu acho assim que o mercado é crescente, tá? Eu acho que a gente vai expandir, a gente já vê cavalos assim, para eu ver, a gente tem cavalo na equipe da Irlanda, a gente tem cavalo no México, a gente tem lusitanos, tem no Luxemburgo, assim, tem vários cavalos lusitanos aparecendo nesses países. Agora, a gente não pode ser ingênuo. A criação do lusitano está melhorando, a gente está focando agora no esporte, estamos criando cavalos mais esportivos? Sim. Só que os warm bloods também estão evoluindo. Sabe, não é achar que porque a gente está melhorando que a gente vai ultrapassá-los. Não vão, porque eles também estão caminhando e também estão melhorando. Eu me lembro, assim, sei lá, 10 anos atrás, existia assim, um mito de que cavalo warm blood não sabe piafar. Poxa vida, quem assistiu às Olimpíadas esse ano viu cada piaffe de Warm Blood que você fala, meu Deus do céu, que máquina é essa? Não é? Então, assim, a gente tem que ser realista com isso. A nossa criação está evoluindo, a gente está alcançando mercados maiores, mas os Warm Bloods também. Eles estão cada vez mais talentosos, cada vez mais reunidos, cada vez mais dóceis, porque eles também estão trabalhando na questão temperamento, né? Porque eles viram que isso é uma ameaça, vamos dizer assim, ao desenvolvimento da raça. Então a gente tem que estar muito antenado com isso. E aí, dentro disso, dessa evolução, né, qual que seria o caminho, né? O que, que você tem visto que é mais buscado tanto do lusitano como dos warm bloods? Porque você também cria warm blood, ou não? Um pouquinho. Eu Tá. tenho Warm Bloods, assim, eu estou brincando agora de criar um pouquinho, mas assim, eu não posso dizer que eu tenho experiência na criação do Warm Blood, mas assim, eu acompanho, né? Eu vejo os mercados, eu vejo os potros, eu vejo os leilões, eu vejo os cavalos que estão se sobressaindo. Então, com certeza. Mas o que eu queria dizer, as criações elas tendem a buscar o mesmo objetivo final, quer dizer, um cavalo que tem uma boa montabilidade, com bons andamentos, expressão. Isso é comum, né, de todas as raças, Eu podemos acho dizer. que o objetivo final é comum. O que todos nós queremos é um cavalo atlético, talentoso e que se deixe montar, sem dúvida nenhuma. Agora, os caminhos para se chegar lá são diferentes, porque os cavalos têm características diferentes. Né? Então, assim, dentro da raça lusitana, o que eu acho que é muito importante, independentemente do resultado que a gente vai alcançar ou não, é a gente se manter fiel ao padrão da raça. Não adianta a gente querer criar lusitano que parece warm blood, mas não anda que nem warm blood. O lusitano tem uma característica, ele é admirado e procurado por determinadas características, e a gente tem que se manter fiel a isso. Não adianta a gente querer criar lusitano parecido com warm blood, que não é warm blood. Aí a gente vai cair no lugar, sabe, no vazio. Descaracteriza, né? E como fazer isso?
se mantendo fiel ao padrão da raça. Buscando as linhagens. Por exemplo, o cavalo lusitano é um cavalo de estatura média. Tá? Um cavalo de 1,60 m, 1,65 m, um cavalo lusitano de 1,70 m já é considerado grande. Não adianta eu querer criar um lusitano de 1,80 m. Não é esse o padrão da raça, não é isso que faz o cavalo lusitano ser bom. Nesse mesmo tema, olha lá, o cavalo da Charlotte do Jardim, o Dio, que foi uma sensação agora nas Olimpíadas, é um cavalo de 1,62 m. Quer dizer, o próprio Warm Blood está reconhecendo que tamanho não significa nada. Então, Ele não era grandão, né? Pois é, assim, porque antigamente, sei lá, um bom cavalo é mais de 1,75 m. Tá, entra lá um pequenininho de 1,62 m e fez assim um estrago. Eu O já cavalo falei mais... isso em outra live. Se eu pegar um cavalo desse tamanho, a minha perna não vai na manta. Pois é, então assim, são coisas assim que o criador do lusitano tem que ficar ligado, assim, ele não pode se iludir. Não é porque, sei lá, o cavalo do Stefan Peters, o Zupen Casper, tem 1,82 m, que eu tenho que ter um lusitano de 1,82 m, porque eu estou descaracterizando a raça. Então, isso é muito importante. Não adianta a gente querer... tem muito criador que fizeram muito inbreedings, assim, e aí você vai perdendo no temperamento. Também não pode, quer dizer, o carro-chefe do lusitano é o temperamento. A gente tem que preservar muito esse temperamento. E falando um pouquinho mais da sua criação, o que você tem buscado? Uma pergunta que é muito recorrente aqui, que ninguém ainda fez, mas eu sempre faço, porque eu sei que... quais garanhões você busca? Com que tipo de égua? O que você pensa na hora de fazer o cruzamento? Olha, Roberta, eu tenho assim me concentrado mais nos meus garanhões, tá? Eu não tenho usado muito sêmen de fora. O único sêmen de fora que eu usei nesses últimos tempos foi do Equador. Infelizmente, um azar, o potrinho morreu, mas de qualquer maneira, assim. Porque assim, eu tenho visto que os meus garanhões, os dois são comprovados, tiveram uma carreira, os três agora, porque tem o eleito também que eu estou usando esse ano. Os Fala o três... nome, porque a gente não pode assumir que todo mundo que sim. acompanha Então, conhece tudo. eu tenho usado muito o assalto surpreendeu muito. É um cavalo assim, que teve uma carreira desportiva com a Maria lá muito, muito boa, muito promissora. Foi cavalo do ano, ganhou categorias 4 anos, 5 anos, 6 anos. Aqui no Brasil, infelizmente, ele teve um azar de saúde, não conseguiu continuar a carreira, mas assim, como garanhão, ele tem produzido muito bem, muito bem. Os cavalos dele os filhos dele são muito esportivos e tem muito boa montabilidade. O Zíngaro, que dispensa comentário, eu acho, né? Assim, teve uma carreira muito boa com a Maria, depois levou a Giovana, que era uma menina inexperiente, ela fez o primeiro grande prêmio com ele e acabou indo para a Olimpíada com ele. Quer dizer, assim, é uma história de superação assim, do cavalo fenomenal, né? Também produz muito bem, ele produz assim, cores, os filhos dele têm radiografias perfeitas, assim, praticamente zero mesmo, e uma cabeça sensacional, porque o Zinho assim, era o quase amor total, assim, sou aqui... É isso que a gente quer, né? Faça de mim o que você quiser, eu sou seu, sabe? Então, assim, isso é muito importante. E esse ano a gente usou o eleito, assim, eu ainda não vi o potrinho dele, né? Mas a gente Tá tem... na Espanha ou veio para cá? Não, tá aqui. Eu trouxe sêmen do eleito para o Brasil esse ano. E aí usei já numa égua e pretendo usar em mais 2 éguas esse ano. E depois eu fiz alguns cruzamentos. Eu tirei um potrinho do cavalo, de um KWPN, que eu trouxe da Holanda. E esse ano eu vou tirar do Oldenburgo, que eu tenho. Com éguas lusitanas. Com éguas lusitanas, sim. E o que você tem visto que esses garanhões que são do próprio de vocês, né, eles passam para os filhos? Então, o assalto é muito esportivo, é um cavalo muito esportivo, passa assim, muito boa espada, muito bom andamento. E o Zíngaro, assim, ele passa cor, ele dá cor, que é um fator assim, que valoriza o produto na hora da venda. Raio-X excelentes e muita montabilidade. Então, assim, os filhos do Zíngaro, eu tive, por exemplo, uma potrinha que estava com 1 semana de vida e vendi. A Giovana falou assim, como assim? A gente nem viu a potrinha ainda. Eu falei assim, vendi, Jô. Sabe assim, ele dá filhos assim, muito comerciais.
Tá. Um outro aspecto que eu acho interessante abordar, vocês criam, né? A Giovana montava aí até ir para a Espanha. Como que vocês pensam o treinamento, até pegando o gancho do que você falou no começo da live, do cavalo, que ainda que ele não tenha um raio-x perfeito, mas se ele tiver um bom treinamento, um bom resultado em pista, que ele se comprove, ele ainda assim pode ser, né? Ficar vendável, melhorar a venda. Como que vocês pensam esse treinamento? Como que isso é feito dentro da Sucand aqui? Então, a primeira coisa que a gente procura é assim a mansidão. Então a gente tenta expor os cavalos, os potros ao máximo, a sair, a ter contato com o trator, com vaca, com cachorro, com gatinho. Assim, expor o cavalo ao máximo de situações possíveis para ele ser um cavalo assim que não é assustado, que isso é a primeira coisa. E depois é seguir a base, assim, é um cavalo que seja que ande direito para frente, que tenha um bom contato. Né? E daí parte tudo, assim, a hora que você começa a ensinar os exercícios, uma espada dentro, uma mudança de pé, é tudo consequência dessa base, do cavalo estar na mão, do cavalo estar redondo, do cavalo aceitar bem o contato, do cavalo estar direito, né? Sensível às ajudas, né? Esse é o mais importante. E essa correção que as americanas buscam? É essa correção. Por exemplo, um cavalo que pesa demais na mão, um cavalo que te tira da sela, sabe, que te puxa na mão, ou um cavalo que não aceita o contato. Impossível vender. É impossível vender. Assim, a hora que uma americana senta num cavalo desse, 5 minutos para ela descer. É impossível. Tem que ser confortável, né? E passar confiança. Tem que ser confortável e obediente. Obediente. Um cavalo assim simples. Se for um cavalo que, por exemplo, existem vários cavalos, que, por exemplo, que não aceita, que tem um contato difícil, que para você arredondar o cavalo, você tem que ter lá 1000 técnicas. É muita perna, é muita mão. Esse cavalo não serve para o amador. Tem que ser um cavalo que ela senta, segura a rédea do jeito que for, e o cavalo fica redondinho na mão e vai para frente. E aí tem muito a ver com o treinamento. Você, no começo, falou, e acredito que ainda, não sei, no meio da pandemia como isso está, mas você falou que atuava como revendedora de cavalos, então você procura cavalos no mercado e faz essa combinação entre o cavalo que você achou aqui no Brasil com o comprador americano. Como que é o seu olhar buscando esse cavalo? Roberta, isso é um dos ajustes que eu fiz agora assim, no meu business de cavalo. Assim, até o ano passado, realmente, eu comprava cavalos de fora, trazia para casa, treinava ou retreinava, como fosse o caso, e revendia. Agora eu já não faço isso, eu não compro cavalo de fora, nenhum. Eu vendo exclusivamente os cavalos que nascem aqui na Sucand, ou alguns que eu tenho algumas parcerias com algum aras. Por exemplo, eu tenho uma parceria com o Iannone, eu tenho uma parceria com o Aras do Carvalho. Então, eles me mandam um cavalo, eu faço a doma, monto e vendo. Mas eu já não compro cavalos de terceiros. Mas a minha pergunta ainda vale. Quando você comprava, o que você olhava, né? Porque você tinha esse olhar intermediário que eu imagino que com o tempo você acaba conhecendo o comprador, então você já deve bater o olho e falar, esse aí não. E você faz essa triagem, né? Então o que você olha, né? Se alguém quisesse ir lá atrás, né? Não agora te A apresentando. primeira coisa, a gente sempre bate na tecla da mansidão. O cavalo é manso, o cavalo é dócil, o cavalo se deixa montar, é fundamental. E depois disso, assim, o cavalo está muito estragado, ele está muito mexido, ele tem problema de contato, ele encapota, ele põe a língua para fora. Então, são essas coisas assim, que vão descartando o cavalo ou não. Não, o cavalo, ele é manso, ele é dócil, ele se deixa montar, ele tem um contato ok. Então, esse é o cavalo que me serve, independentemente do treinamento dele. Porque, às vezes, eu já tive oportunidade de comprar cavalos assim, que já estavam treinados quase a grande prêmio. Tá, mas o cavalo põe a língua para fora. O que eu vou fazer com um cavalo desse, que põe a língua para fora? Sabe? Então, assim, não me adianta ter um cavalo de grande prêmio com defeitos assim muito básicos. É melhor eu comprar um potro que está recém-iniciado, mas não tem esse defeito, do que um cavalo mais treinado que tenha assim, esse tipo de defeito, sabe? Então, o que você está falando se resume a uma boa doma e um bom treinamento.
Sem entrar em mérito de nomes nem nada, mas o que o Brasil precisa fazer, ou se a gente já está fazendo, para a gente ter esse nível de profissionais, né? Porque aqui a gente não tem, exceto ali ou cá, um curso ou uma formação, talvez como exista na Alemanha, em alguns lugares da Europa, que você é obrigado a cumprir certas etapas, né? Como que está esse ensino no Brasil por parte dos profissionais? Então, infelizmente, ainda depende assim, de iniciativas muito individuais. Por exemplo, teve um período em que eu trazia o Paulo Caetano, o Manuel Tavares trouxe o Dolph Keller, o Vitor Oliva trouxe sei lá quem. Então, assim, não existe nenhum trabalho a nível de associação, ou de federação, ou de confederação que invista na formação de profissionais do cavalo. O que a gente tem no Brasil hoje, com exceção assim, de alguns poucos que são os filhos já de criadores, como a Giovana, como o Pedro, como o João, que são essa nova geração que vem vindo, a maioria dos profissionais são assim, tratadores, que acabaram tendo a oportunidade de montar, mas nunca tiveram nenhuma educação, nenhum treinamento formal de equitação. Então é muito assim na raça, muito no talento, muito na prática. Mas eu acho que é uma coisa que tem que vir de associações, de federações, de confederações. A gente não pode contar com isso vindo só do particular, né? Porque senão Tem um fica plano muito nacional. restrito. Tem tipo um plano nacional. Se eu posso falar até número errado, mas alguma coisa assim, o Reino Unido acabou de anunciar algo em torno de 200 milhões de libras, se eu não estiver enganada, para Exatamente. formar e investir no hipismo, aí falando de tudo, olhando os Jogos Olímpicos de 2024. Então, não é apenas na Charlotte Jardin ou no Carl Hersen, né? Pelo que eu li, ainda não me aprofundei, mas você tem um plano nacional para isso, né? Exatamente, quer dizer, eu até compartilhei essa notícia no meu Instagram, eu falei, coitado, igualzinho o Brasil, né? Quer dizer assim, como é que você vai competir com um país desse? Claro que uma Charlotte do Jardim, que um Carl Hessel vai receber um tremendo no incentivo, com certeza eles têm parte dessa verba, mas eles são profissionais que já estão num nível tão alto que eles já têm patrocinadores, já têm sponsors, mil coisas. Agora, se a base não tiver vindo, eles vão acabar. Daqui a pouco o Carl Hessler está velho, daqui a pouco... Quer dizer, a gente tem que vir formando gente atrás, né? E no Brasil também, né? Talvez incentivar aqui nas lives semanais. Muitos criadores falaram de GP, de levar cavalos para ficar entre os melhores do mundo, mas eu, em particular, e aí puxando a sardinha porque eu sou amadora também, tem um mercado de amador muito grande, que não muito grande, né? Porque as provas também não são. Mas, enfim, se a gente se espelhasse um pouco no salto, e aí também tem alguns lusitanos saltando, mas não é maioria, tem no mercado comprador ali, que é uma galera que vai para que estava na escolinha e aí que quer ter seu cavalo e o lusitano é uma opção. Então, existe esse mercado nacional também? Existe, com certeza existe. Assim, eu acho que a gente não pode, nós como criadores, nós não podemos nos iludir. Se 1% dos teus cavalos chegarem em grande prêmio, Jesus, assim, já é uma coisa maravilhosa. O que você faz com os outros 99%? Sabe, não criar cavalo de grande prêmio, não é uma coisa frugal que acontece todo dia, que está nascendo na casa de todo mundo todo ano. Não é assim. A gente tem que ser mais realista e a gente tem que valorizar aquilo que paga o dia a dia de um aras. Você vender um cavalo de grande prêmio, você imagina, ó, vamos pensar, vou escolher o garanhão, vou pôr na égua, tá? Demorei uns 2, 3 meses para emprenhar essa égua. Essa égua vai demorar 11 meses para parir. Dali eu vou demorar 4 anos para domar. Para eu pôr esse cavalo num grande prêmio, já são mais 5 anos. A gente está falando de um projeto de 10 anos, de 11 anos. Isso não sustenta nenhum aras. E isso se não tiver nenhum acidente no caminho que pode acontecer, né? Exatamente, se isso tudo correr tudo bem, se o cavalo nunca tiver uma lesão, nunca tiver uma cólica, se ele for aquilo que a gente espera que ele seja, porque muitas vezes você projeta um potro, você fala, vou pôr esse garanhão com essa égua que vai dar sensacional, e não dá sensacional, né? Então, assim, a gente tem que ser muito realista. E os criadores, os aras, têm que pensar nisso. Tudo bem, eu estou mirando no 1%, mas eu tenho que viver dos 99%.
E uma das reclamações, até que você falou, né? O mercado nacional não paga, não valoriza tanto o produto quanto o internacional, e é óbvio que também a gente está competindo real vezes dólar, né? Então, assim, só de você pôr um cavalo que o poder de compra nos Estados Unidos com o daqui, mas como valorizar o animal, a criação, de modo que de educar as pessoas também para o custo que custa aquele animal que vai ser vendido, né? Porque para levar tudo isso em consideração e educar o mercado para essa criação, para absorver essa criação no futuro. Então, Roberto, eu acho assim que aí tem duas questões. A primeira, sim, o nosso poder de compra é muito menor. Atualmente nós somos muito pobres. O dólar a 5 e tal, o euro a 6 e tal. Quer dizer, tudo para nós é muito caro. Isso é um fato. Então, eu entendo que a gente não tem esse poder de compra para pagar esse cavalo tão caro. Mas o que me intriga mais é ver, por exemplo, eu vejo brasileiros que vão na Europa e compra um cavalo lá de 200 mil euros, e depois tem a importação, e depois tem o imposto, chega aqui e não monta, não consegue montar o cavalo. Porque é um cavalo difícil, porque é um cavalo... Tá cheio, se você dá uma voltinha nas hípicas, tá cheio de gente que tem cavalo caro, importado, imontável. E não valorizam o produto nacional. Tem senhoras da hípica, por exemplo, que estariam muito mais felizes com um lusitano médio do que com um lote montado que ela trouxe da Europa por 200 mil euros. E além desse mercado, a gente tem aquele que eu estava falando de um mercado de alimentar, preliminar, média um, que é um cavalo que atende, né? E uma coisa que eu fiz salto uma época, enfim, parei, que a gente tinha muito no salto, e eu não vejo isso tanto no adestramento. No salto você comprava um cavalo, você saiu ali da escola, saltava 60 centímetros, 80, queria progredir, você comprava um cavalo que te levava até 1,20. Saindo de 1,20 era outro cavalo. E isso já era uma mentalidade, um status quo, assim. Era uma coisa que, a não ser que você comprasse já um cavalo que saltava mais alto, você tinha cavalos para fases da sua carreira. E no adestramento a gente não vê isso. Isso não acontece. Tem um lado bom, óbvio, você é amador, você fez um investimento, você vai tê-lo mais para frente. Do lado do vendedor, você poderia estar vendendo cavalos para diferentes níveis. Essa é uma realidade que dá para trazer para o adestramento? Tem como educar as pessoas para isso? Ou não? Ou é um mercado completamente diferente? Não, eu acho que dá, mas eu acho que no adestramento essa diferença entre o salto e o adestramento tem uma diferença no seguinte. Você que salta 60 centímetros, você sabe que você não consegue saltar 1,20 m. Você tem medo de saltar 1,20 m, tá? Então você é mais realista com relação à tua capacidade. No adestramento, você está fazendo elementar, mas você está querendo comprar um cavalo que faz média 2. Então, assim, você perde um pouco esse foco. Para que uma pessoa que está montando elementar precisa de um cavalo que faça média 2? E no salto eu acho que é um pouco diferente, porque eu acho que a gente tem, assim, talvez o medo, talvez assim, o perigo do esporte em si te freie nessa ânsia de querer o Porsche quando você está muito bem com o Fusca, né? Estão chegando aqui umas perguntas, eu vi que a Giovana já até respondeu alguma, mas eu vou te fazer para Você me fala porque eu não todo mundo. consigo ler, assim, eu não enxergo. Não, eu confio, eu estou no computador aqui. A Simone, do Plastrons Paisani, fala: Ocala se tornou um polo equestre como Wellington na Flórida. A criação de lusitanos no local também está crescendo? Ainda não. Ocala, assim, sempre foi um lugar de cavalo, tá? Mas originalmente eram uns cavalos de corrida. Aí passaram para os jumpers, para os hunters, chegou a alguns cavalos de salto. Agora, depois de 2020, quando eles inauguraram aquele WEC, né, que é o novo World Equestrian Center, realmente a tendência é que aquilo vá bombar, porque assim, a estrutura que eles colocaram ali assim, é uma coisa de outro mundo. Mas eu não conheço nenhum criador de lusitano. Quem estava lá era o Guedes, mas agora ele foi embora, resolveram mudar para Portugal. Então, realmente, eu não conheço nenhuma criação de lusitano ali ainda não. E teria espaço? Você acha que tem espaço para isso?
Olha, eu acho que até hoje a criação de lusitano nos Estados Unidos não decolou, porque eu acho que eles ainda não entenderam muito bem a raça. A gente vê muitos americanos criando só pela cor, a gente vê americanos que compraram muito mal as éguas, na verdade. Então, assim, a qualidade do produto que nasce nos Estados Unidos, em termos de lusitano, tá? Ainda é muito inferior ao que nasce no Brasil, ou em Portugal, ou na Espanha. Aí é mais fácil vir comprar aqui, né? É mais fácil vir comprar aqui, exatamente. E agora, e a outra questão é assim, é que nos Estados Unidos tudo é muito caro. Eu tenho o cavalo lá agora, eu vou te falar, eu pago para o ferrador US$ 250 por cavalo. Quer dizer, é caríssimo, é caríssimo. E tudo é caro, a ração é cara, a cama é cara, assim, tudo é caro. Então, mesmo você pondo na ponta do lápis, o cavalo nascido no Brasil, ou em Portugal, ou na Espanha, acaba sendo mais barato do que o cavalo nascido lá. Então, Tá. essa é uma dificuldade que os criadores americanos têm que enfrentar. Ou a qualidade dispara, ou vai ser difícil eles concorrerem. Vou aproveitar aqui numa outra que chegou, que qual é a pelagem mais buscada nos lusitanos? É o palomino. É o Sério? palomino, sério. Não é o É... preto? Hã? Não é o preto? Não. Eu acho que o número 1 é o palomino, o número 2 é o baio e o terceiro é o preto. Que são os mais valorizados. Não, Que são mas os o valorizado também tem a ver com o nível de treinamento que o cavalo tá, né? Porque você pega um tordilho mais bem treinado do que um palomino, É ou assim, como é que que fica assim? existe compradores e compradores. Tem comprador que está comprando o treino, que está comprando a qualidade do cavalo. Tem comprador que está comprando a beleza. Ah, esse é o sonho da minha vida. Esse é o cavalo que eu imaginei quando eu era menina. Então, assim, tem compradores e compradores. Tem cavalo que não importa. O cavalo pode ser maravilhoso, não, mas tem que ser palomino. Tem cavalo tem comprador que é muito específico. Fala assim, não, tem que ter 1,61 m, 1,63 m já não serve. Tem, assim, tem essas coisas, né? Que você tem que lidar no mercado. A gosto do freguês, né? A gosto do freguês, exatamente. O Alexandre Siqueira pergunta: qual foi o primeiro cavalo que você comprou para a Gil fazer GP e de quem era? E o qual foi o primeiro para a Giovana iniciar no adestramento? Como se chamava e de qual era o criador? O cavalo a Giovana teve um cavalo de escolinha que era uma égua de corrida, uma puro sangue. Foi ali que ela começou, na verdade. O Por primeiro sangue lusitano, inglês? puro sangue inglês, era uma égua de escolinha. Aí depois disso ela ganhou uma égua sela francesa do Facada, que era uma égua que era aposentada do CCE, mas já fazia bastante coisa. Foi a primeira égua que ela entrou em prova, que ela começou a competir na Baby Rider, você imagina, ela acho que tinha 7 anos, começou a competir com essa sela francesa. O primeiro cavalo lusitano que ela teve foi o Sansão Itapuã. E esse cavalo levou ela da Mirim até a média 2. Ela fez uma carreira bem, bem, bem bacana com ele. O primeiro cavalo de grande prêmio foi o Zíngaro. Foi a primeira vez que ela montou um grande prêmio, foi tudo primeiro com ele. E, Roberta, olhando as perspectivas do lusitano, que também é um tema recorrente aqui na live, onde estamos, onde que a raça está hoje, para onde ela deve caminhar, qual é a sua opinião sobre esse direcionamento? E até onde ela vai chegar, o que a gente pode esperar? Eu acho que a gente tem que continuar investindo no cavalo atleta, mas uma coisa que tem que ser muito pensada, é que muitas vezes a gente vê o criador assim projeta aquele cruzamento maravilhoso para produzir um cavalo atleta. Só que depois que o potro nasce, ele não tem a vida do atleta. Ele é um cavalo que é criado rusticamente. Então, aí a gente já diminui drasticamente a chance desse cavalo realmente se tornar um atleta. Então, isso é uma coisa assim que eu vejo muito recorrente em muitos criatórios. Nasce um potrinho de uma genética maravilhosa, mas que não é casqueado regularmente, por exemplo. Sabe? Isso é um cuidado que eu acho que a gente como criador tem que ter. Mas é isso, pensar sempre no atleta,
dá essa condição dele nascer atleta e ser atleta, se desenvolver atleta, né? E não perder as nossas características. Outra coisa, assim, a questão da saúde é fundamental, é fundamental. A gente teria que, como associação, ter uma estatística, por exemplo, todos os cavalos, esse garanhão costuma produzir potros que têm OCD, esse garanhão costuma dar esse tipo de característica. A gente tinha que ter essa estatística para a gente poder selecionar os nossos garanhões melhor com relação à saúde. Não só a desempenho, não só a beleza, a cor, tal, mas também com relação à saúde. Por exemplo, os cavalos europeus, os holandeses, dos critérios de aprovação de garanhão é essas radiografias. Isso não existe ainda no lusitano. Então, assim, eu acho que a nossa criação, embora esteja melhorando, sem dúvida nenhuma, ainda é muito rústica. Eu não tinha visto, porque não pipocou aqui para mim, mas chegaram muitas perguntas, então como a gente está aqui entrando, eu vou te fazendo, aí a gente vai fazendo, vai passando pelas perguntas rapidinho. Tá. O André Crespo quer saber qual é a dúvida mais comum do cliente americano. E aí eu já vou emendar uma outra aqui, que é a desvalorização do real contra o dólar favorece o aumento de vendas de cavalos de exportação? Não favorece. Por quê? Porque hoje em dia o lusitano aqui está dolarizado. É impossível quase você ir num criador, eu estou dizendo eu como compradora, de muitos anos que fui compradora de cavalo, e ele te vender em real. Ele já te dá o preço em dólar. Então, isso acaba não refletindo num melhor preço para o comprador final americano. A outra é qual é a dúvida mais comum do cliente americano? Eu acho que a dúvida mais comum é com relação ao temperamento do cavalo, se ele é exatamente aquilo que a gente está falando que ele é, e sobre a veracidade dos exames que a gente apresenta. Tem muito americano que tem dúvida, nossa, mas é isso mesmo? Esse exame é verdadeiro? Esse exame é desse cavalo mesmo? E aí como que você resolve essa questão? Pega um outro veterinário, refaz os exames? Olha, ultimamente, Roberta, eu tenho feito, por exemplo, todos os exames veterinários online. A gente abre uma sala do Zoom, eu faço uma chamada e o veterinário examina o cavalo com um veterinário americano acompanhando. Muitas vezes a gente faz isso já, para Uma tentar boa dirimir saída, essa né? dúvida. O Ismael quer saber quantos animais você já comercializou para os Estados Unidos. Puxa, não sei. Não sei, mas foram centenas. Centenas. Assim, olha, vamos fazer uma conta mais ou menos, assim, rapidinho. Eu tô nesse negócio faz 16 anos. Eu vendo em média 15, 18 cavalos por ano. Então, aí você faz a conta. O André Crespo, de novo. O seu Aras nos Estados Unidos tem foco em égua com potros? Não, nenhum, zero. São só cavalos montados. Eu tenho uma estrutura, eu tenho 24 cocheiras, tenho 24 piquetes, que seria assim, um piquete para cada cocheira, tenho picadeira coberto, picadeiro aberto, mas assim, é para cavalo montado. Eu não tenho estrutura assim, de pasto para égua com potro. Uma pergunta que veio aqui nos comentários. Você pensa em expandir a criação para outros países? Não, porque eu acho que atualmente compensa criar no Brasil. Ainda é muito barato comprar no Brasil. A única coisa que assim que machuca muito, vamos dizer assim, o criador brasileiro é a restrição que a gente tem de mandar cavalo para a Europa por causa do mormo. É uma situação que já vem se arrastando, sei lá, 6, 7, 8 anos, não sei, e isso machuca muito, porque hoje você mandar um cavalo para a Europa, ou você manda para os Estados Unidos e depois para a Europa, você não sai por menos de 22, 23, 24 mil dólares, que às vezes é o preço do próprio cavalo, dependendo, né, se for um potro, ou você manda para a Argentina, que também custa isso tudo. Então, é um fator muito prejudicial para o criador brasileiro, mas em termos de criação, compensa criar no Brasil. A terra é mais barata, a mão de obra é mais barata, o feno é mais barato, a ração é mais barata, o ferrador é mais barato, tudo é mais barato.
O Aguilar quer saber se a gente vive numa bolha de demanda reprimida ou a gente temos procura constante para o rua. Não sei que é o que ele quis dizer com o rua, mas é para os Estados Unidos. Não, eu Pronto. acho que não é demanda reprimida, não. Eu acho que a demanda vem crescente, assim, constante. Eu acho que a gente está num crescimento real, não é bolha, não. E mais para fora ou para o mercado também, o nacional está aquecido? Olha, é o que eu te falei, eu não circulo muito no mercado nacional, mas, assim, pelo que eu vejo, eu sou sócia da Hípica Paulista. No último ano, eu tive, assim, diversas amigas da Hípica Paulista que compraram cavalos lusitanos e que estão super felizes. Então, eu entendo que o mercado está crescendo também. A Hípica Paulista, há 10 anos atrás, se tivesse 2, 3 lusitanos, era muito. Hoje, quando você passa lá, os cavalos de adestramento são, sei lá, 80% lusitanos. Né? Então, eu acho que, assim, estou tirando isso como uma amostragem, mas, assim, eu acho que o mercado é crescente no Brasil também. Vamos lá, última pergunta. A gente conseguiu passar por todas. Termino com o Adriano Soares querendo saber como está o planejamento da Sucândida Giovana para Paris. Paris vai ser muito difícil para a Giovana, tá? A não ser que o eleito se surpreenda, é um cavalo que ela estreou esse ano no Grande Prêmio, mas assim, é um cavalo difícil de montar, é um cavalo assim bem complicado. Então, a não ser que caia a ficha assim, que ele se surpreenda, o segundo cavalo da Giovana ainda é muito novo, ele tem 6 anos, ele já está fazendo assim uma média 2, quer dizer, teoricamente daria tempo dele chegar para Paris, mas vai ser um cavalo muito inexperiente, né? Então, assim, não é o foco dela, assim, claro, ela vai trabalhar, a não sei que apareça um cavalo, né? Pode ser que a gente não sabe dizer se nesse meio tempo pode aparecer um cavalo. A gente está até pensando na possibilidade de mandar para ela na Europa um cavalo que eu comprei do Adriano Soares, que é o importante, que é um cavalo que já está chegando em Grande Prêmio. Pode ser que seja uma aposta para ela também, vamos ver. Bom, e com isso nosso tempo chegou a fazer Passa rápido, né? Passa rápido, né? Quando o papo vai. Eu vou terminar a live perguntando, desses 16 anos em contato com o Lusitano, com criação, que lições você tira que você possa compartilhar com quem está começando, ou com amador, ou com proprietário de aras? O que você tira de lição principal desse período? Estude, Vale para pesquise. tudo na vida, gente. Para tudo na vida. Pesquise muito, não se apavore. Assim, às vezes, quando a gente está começando, você vê um cavalo bonito, você fala, nossa, preciso comprar, você fica desesperada, você fica naquela pilha. Não, calma. Sempre vai vir um outro melhor atrás, tenha tranquilidade na hora de comprar, pesquise as suas compras e acima de tudo, se aconselhe com gente boa, com gente honesta do ramo, sabe? Porque infelizmente tem muito picareta que te vende qualquer coisa por qualquer dinheiro e aí você acaba quebrando as suas pernas, porque você faz um investimento enorme e não tem esse retorno. Muitíssimo obrigada, Roberta Paz, por esse bate-papo. Acho que foi bem interessante para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos aí. Essa live semanal da BPSL ocorre toda quarta-feira, às 19 horas, sempre com um criador diferente, exceto semana que vem, que vai ser na terça, porque na quarta eu não posso. Terça que vem, a live é com o Luiz Pidel. Em nome do Ismael, da BPSL, eu agradeço a todo mundo que nos acompanhou e espero vocês na terça que vem. Roberta, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Roberta. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada pelo que você está fazendo pela raça. Um abraço para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.